Salve nação, nós temos muito para conversar nesse vídeo. Eu vou falar com você acerca de Dybala. Pois é, o meio argentino que atua na Roma foi sondado e meio que oferecido ao Flamengo. É verdade. Vou falar também sobre essa história de Bruno Henrique no Atlético Mineiro. Só se fala disso lá em Minas Gerais. Vou falar também sobre uma boa novidade, na verdade uma ótima novidade, que terá no Campeonato Carioca 2025, mas antes vou começar falando sobre Eric Pulgar. A situação de Eric Pulgar foi descoberta e eu vou trazer para você todos os detalhes do que está acontecendo, beleza? Já se inscreve no canal se você não é inscrito, já deixa o teu like, senão você vai se esquecer depois, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora flamengar, bora falar de Mengão. Então, vamos que vamos. Então, cara, eu vou começar falando logo desse assunto do Eric Pulgar. Nação, o Eric Pulgar, por 3 vezes, ele negou a renovação de contrato com o Flamengo. E isso ficou muito estranho, ninguém estava entendendo nada, até porque o volante mora no Brasil, joga no maior clube do mundo, tem um bom salário, porém, o menor dentre os titulares. O Flamengo fez uma proposta para ele de 3 anos, esticar o vínculo dele de 3 anos, dobrando o salário dele, para ele ganhar na casa de todos os grandes jogadores que atuam hoje no Flamengo. Mesmo assim, foi negado. Daí aconteceu várias especulações. Uma sobre doença da sua irmã, outra sobre vários problemas, outra porque não queria morar no Brasil, e agora foi descoberto o que aconteceu com o Eric Pulgar. Vamos lá. O Eric Pulgar, ele mora numa mansão, né? Eu vou chamar de mansão, porque chamar de casa é a minha, né, cara? O Eric Pulgar mora em uma casa no Rio de Janeiro, alugada, na qual ele paga 70 mil reais por mês de aluguel. E essa casa, ela é filha de uma... nessa casa é de uma mulher. E essa mulher, ela é filha de um bandido. Isso mesmo. Filha de um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro. Bandido porque é procurado pela polícia, tem um monte de coisa. Então, beleza. Essa mulher é filha de um bicheiro. E ela, então, combinou com o Eric Pulgar o seguinte: todo aluguel você me paga em dinheiro vivo, em espécie, 70 mil reais, nota sobre nota. E eles sempre se encontravam em shoppings, sempre se encontravam em praças, em locais públicos. Porém, a Polícia Civil e o Ministério Público entraram no caso, investigando o pai da moça e descobriram que o dinheiro de vários aluguéis que ela tem imóveis pode estar sendo usado para lavagem de dinheiro. O Eric Pulgar não está sendo julgado em nada, mas o Ministério Público o convocou para ser testemunha no caso, ou seja, para ele chegar e falar: não, ela me disse, queria receber dinheiro à vista, eu pegava o dinheiro à vista, encontrava com ela em X lugar, dava sacolinha de dinheiro, e daí, mano, o cara tá com medo. E quem não ficaria com medo? O cara é jogador de futebol, joga no Flamengo, está exposto, aí ele vai sentar para conversar, sendo testemunha e podendo, irmão, acusar um bicheiro dos maiores do Rio de Janeiro. Gente, a gente vê toda hora pessoas sendo mortas no Rio de Janeiro, porque fala que bicheiro mandou, bicheiro matou, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá mais. Então tá aí a pressa e o querer do Eric Pulgar deixar o Brasil e deixar o Flamengo. Cara, eu vou te falar com você uma coisa: se eu tivesse no lugar dele também, eu picava o pé na mula. Eu ia embora também. Eu ia embora. Se eu fosse obrigado a sentar lá pra testemunhar contra um cara desses, eu meti o pé e ia embora, irmão. Eu vou ficar aqui pra quê? Pra esses caras te matar depois? Nação, quero saber a sua opinião. Comente aí. Você entende agora o querer do Eric Pulgar ir embora do Flamengo, ir embora no Brasil? Ou você acha que não é pra isso tudo? Comente, porque o seu comentário ele é muito importante. Bora lá mudar de assunto, já deixa aí o teu like, porque agora eu vou falar de mercado da bola do Flamengo, as contratações do Flamengo, os reforços do Flamengo, os que vêm, os que vão, enfim, nação. O mercado da bola tá agitado no Mengão, ó, Dybala, argentino, marrento, bom de bola, hoje jogador do Roma, foi oferecido ao Flamengo. É verdade?
É mentira? Vou tirar a sua dúvida. Gente, acontece o seguinte. Sem querer desmentir ninguém, tá? Porque graças a Deus hoje a gente corre atrás das informações, a gente busca aqui as informações, a gente tem alguns contatos. E, gente, não existe nada de Dybala no Flamengo. Nunca nem existiu. Como vocês que me acompanham, que já sabem, eu tenho um amigo meu, que é jornalista, que mora na Itália, né? E ele falou, cara, eu liguei pro Dybala. Meu amigo falou, eu liguei pro Dybala. Ele falou, pô, não tô sabendo de nada disso. Enfim, mas assim, né, não é me gabando, né? O cara é meu amigo de infância e hoje, graças a Deus, ele venceu aí, né? É jornalista, é repórter, enfim. Trabalha numa grande emissora lá na Itália e tem todos os contatos. E ele me disse que não tem nada de Dybala. E ele falou, cara, o Dybala ganha na Roma, no Roma, né? É no Roma. E a gente até teve alguns probleminhas que eu falei assim, pô, na Roma. Ele, não, é no Roma. O Dybala ganha no Roma 23 milhões mensais. Eu sei que talvez você não está acreditando, né? 23 milhões por mês. E ele disse não a uma proposta da Arábia Saudita para ganhar 45 milhões mensais. A folha salarial completa de todos os jogadores do Flamengo, comissão técnica, tudo, gira em torno de 28 milhões. Ou seja, só o Dybala sozinho quase que pagaria toda a folha salarial do elenco profissional do Flamengo. Então não tem isso. Primeiro, ele tem 30 anos, mas tem mercado na Europa. Segundo, Catar, Arábia, seria o destino. MLS, grana, money, bufunfa. E não tem essa, ele podia baixar o salário. Não tem como, é muito alto. Então essa de Dybala no Flamengo, esquece, tá, nação? Esquece, não existe Dybala no Flamengo, beleza? Vamos continuar no mercado da bola. Agora vamos falar aqui de jogador saindo do Flamengo, porque só se fala disso em Minas Gerais, que é Bruno Henrique sendo negociado, proposta pro Bruno Henrique no Atlético Mineiro, Bruno Henrique no Galo. Que isso? Nação, eu fui apurar, claro, aí falar de BH pra mim fica até mais fácil, porque eu morei em Belo Horizonte 25 anos. E é o seguinte, não tem nada, não chegou proposta. Acontece o seguinte, o BAP disse que o Flamengo precisa vender. E dentre essas vendas, se chegar proposta para um jogador de 33 anos, um jogador que já tem um alto salário, mas que já tem uma certa idade, o Flamengo também vê com muito bons olhos vender. Porém, o Flamengo está falando isso já no caso de alguns jogadores, como Fabrício Bruno, Varela, alguns outros jogadores. No caso do Atlético Mineiro, existe sim interesse dos Meni, dono do Atlético Mineiro, em ter o Bruno Henrique. Por quê? O Bruno Henrique é Atlético Mineiro declarado. Ele é mineiro e torce para o Atlético Mineiro. Só que torcer para um time e jogar nele tem muita diferença. Então eles têm um sonho de ter o Bruno Henrique no Atlético. Esse nome do Bruno Henrique sempre foi especulado no Galo. E agora eles veem aí uma oportunidade de ter o jogador. Só que o BAP já disse que não abre mão de ídolos, a não ser que eles queiram sair. Que não vai fazer igual fez no Gabigol. E sem contar que o Gabigol vacilou muito. O Bruno Henrique não vacila. Bruno Henrique, você não vê o nome dele em palhaçada, em sacanagem, você não vê ele desrespeitando o Flamengo, você não vê ele vestindo a camisa do Corinthians, você não vê ele sacaneando doping. E ele ainda responde dentro de campo, é homem de confiança do Felipe Luiz. Mesmo que não como titular, mas entrando. E a gente não tem o Pedro. Ainda não contratamos o outro. O Gabigol saiu, o Bruno Henrique, que por vez vai ali, uma hora vai ser ele o centroavante, outra hora vai ser o Plato o centroavante. Então o Flamengo não vai abrir mão do Bruno Henrique, a não ser se chegar uma proposta irrecusável e o atleta também querer. Senão o Flamengo não vai abrir mão do Bruno Henrique. E também não chegou proposta nenhuma ao Flamengo em relação ao Bruno Henrique vindo do Atlético Mineiro. Beleza, nação? Só para entender, só para ficar certinho, para não ter... Você tá entendendo? Só para ficar tranquilo, beleza? E para encerrar, vou falar de mudança no Campeonato Carioca 2025. Aliás, uma excelente notícia, né? Até que enfim, uma excelente notícia vindo do Campeonato Carioca. Isso porque a FERJ colocou que nos 78 jogos do Campeonato Carioca terá VAR. Isso mesmo, terá VAR nos 78 jogos do Campeonato Carioca. Lembrando que o VAR nos últimos anos do Campeonato Carioca eram só nos clássicos. Agora não, em todas as rodadas terá o VAR. E isso abrilhanta mais, isso deixa o campeonato mais justo para todos. Beleza, nação? Um beijo para você, fica com Deus. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e não se esqueça do principal. Mengão é show!
Mas Deus é mais. Tamo junto, nação.